Bom dia a todos vocês ouvintes deste programa. Nós estamos alegres, felizes, mais uma vez, podermos estar aqui compartilhando a palavra de Deus entre nós, vocês que ouvem, nós que lemos, sabendo do seu desejo de receber algo novo no seu coração, que você não está ouvindo simplesmente por ouvir, mas você está ouvindo o que você deseja, cada vez mais se aperfeiçoar, ficar mais próximo de Deus e ser realmente quem você é aos olhos de Deus. Jesus Cristo te transformou numa nova criatura. E você é uma nova pessoa quando você crê em Jesus Cristo. Quando você deseja satisfazer a vontade de Deus e a sua própria. Quando você deseja que os seus anseios internos se desfaçam e seja ele provido de uma força interior que te sustenta com paz, com prazer, com alegria, com satisfação. Jesus Cristo nos ensinou a orar, porque ele era um homem que estava sempre orando, falando com Deus, porque oração nada mais é do que falar com Deus. Aprender de Deus, despertar em nós uma curiosidade, ao menos, de saber quem somos e querermos ter o que nós ganhamos, ser realmente um vencedor. E quando eu digo vencedor sobre situações, circunstâncias adversas da sua vida, seja ela apresentada a ti em formas de uma enfermidade, de uma tristeza, de uma separação, de uma angústia, de uma forte opressão, seja ela manifestada nas suas finanças, seja de que maneira for, você quer ser uma pessoa estabilizada com paz, tendo as bênçãos de Deus e as suas esperanças concretas nele. Assim como está escrito que nós recebemos as bênçãos de Abraão, e elas eram tríplices: vida eterna, saúde e prosperidade. Assim, quando você deseja a procura de tudo que é seu, você acaba encontrando quando você tem um sincero coração diante de Deus. E eu quero ler para você aqui um trecho da palavra de Deus narrada no Evangelho de João. Um acontecimento, um fato daqueles dias, quando Jesus Cristo estava aqui neste mundo. Ele tinha um corpo semelhante ao nosso, e ele tem um encontro com um certo sacerdote, um homem que a Bíblia diz principal dos judeus, sabe? E então esse homem era um homem de referência, um homem respeitado, reconhecido, um homem que tinha sua dignidade formada diante das pessoas. Era um homem culto, era um mestre, era um homem sábio, era um homem letrado, um homem que tinha também o conhecimento das leis de Deus e servia a Deus nesse sentido. Afinal, um homem bem dotado em termos naturais, principalmente numa relevância de ser um homem que conhecia as leis de Deus. E veja então o que está narrado aqui, o encontro desse homem com Jesus Cristo. E ele chamava Nicodemos. E João 3 diz assim, 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito
é espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Pediu Jesus, tu és mestre de Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então Jesus fala do que é que ele veio fazer, em primeiro lugar, terminando ali onde acabamos essa leitura. Porque todo que nele crê tenha a vida eterna. Vida eterna junto com Deus. Não é estranho falar de eternidade, porque justamente é isto que Nicodemos foi à procura. Agora, Nicodemos saiu e foi encontrar com Jesus. E ele reconheceu uma coisa. Embora Jesus Cristo estivesse trazendo então uma nova dimensão de relacionamento de Deus com o homem, que os desobrigava das leis, daquele cumprimento por força, por obrigação, por disciplina humana, mas crendo nele, que através dele ele cumpriria todas as leis em favor de todos os homens, e todos que crescem nele estariam cumprindo as leis de Deus, vivendo por fé nele, embora a divergência fosse muito grande, que até aquele tempo, quem não fizesse, não cumprisse as leis, se mal fizesse os outros, até apedrejado era. E Jesus Cristo está propondo, então, o que Deus mandou falar para todos, inclusive você que está me ouvindo, e isso continua até hoje. Que ele veio para que todo homem que nele crê tenha vida eterna. Aconteceria assim, ele fez alusão de como seria a morte dele. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o homem, o Filho de Deus, será levantado. Todos nós sabemos que a serpente foi levantada com um objetivo muito claro. Naquelas épocas, na época de Moisés, atravessava o deserto. Os homens que pecaram, que viviam e estavam vivendo em discordância ali com Moisés, o servo de Deus, com Deus propriamente dito, porque Deus sempre faz esse presente por uma nuvem, então desvia essa nuvem. Sabia então que não era a doutrina de Moisés, mas Deus falava com ele. E Deus falava e mostrava ao povo através de prodígios, de muitos milagres, para que o povo pudesse acreditar. Tirando água da rocha, o maná caindo todos os dias do céu, comida no deserto, pimenta, etc. E assim foi. E eles tornaram-se muito rebeldes com Moisés. E Deus enviou serpentes naquele deserto e morreram muitas pessoas mordidas de serpente envenenada. Deus disse a Moisés, levanta, coloca uma serpente, faz ela de bronze, coloca ela, levanta ela sobre uma haste. Para todas as pessoas que, reconhecendo o pecado que cometeram, sabendo que estas serpentes são as consequências do seu pecado, e olhar para esta serpente de bronze com arrependimento, reconhecendo o seu pecado, eles vão ficar curados. Assim então aconteceu, e todos que estavam mordidos de cobra olhavam para aquela serpente de bronze, que ela foi erguida, reconheciam o seu pecado
recebi o perdão de Deus. Assim é que Jesus disse, todos que olhar para ele, quando ele levantou e foi crucificado, reconhecendo os seus pecados, seriam justificados e perdoados. E Nicodemos chega lá, embora tenha essa divergência tremenda, Nicodemos chega lá, reconhece o quê? Se não pela doutrina, como nós estamos vendo aqui, mas ele faz o que? Ele está referenciando que Jesus Cristo não é um ser comum, não é uma pessoa que apareceu do nada, que está trazendo uma doutrina diferente, embora usando a Bíblia. Ele diz assim, não, mestre, como ele falou assim, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Quer dizer, olha a observação dele. É um mestre que veio da parte de Deus. Por quê? Ele falou assim, ninguém faz esses sinais que tu fazes se não vier de Deus. E ninguém faz, quando ele diz, esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então ele sentiu, Deus está com Jesus Cristo. Mas ele procura. Ele quer saber isso mais de perto. Embora os pensamentos são diferentes, mas ele quer saber, ele quer se alinhar. Porque ele quer, na verdade, esse poder de Deus, de uma forma que o protege, que o guarda, que traz alegria, que livra dos males que está nesse mundo, que projeta uma satisfação no interior, no seu espírito, porque nós temos um espírito, que seja feliz lá dentro. E ele sabe que só Deus pode produzir essa alegria. Ninguém pode produzir alegria, não só Deus. Então Deus é um completo. Ele não é partes, Deus é total, é a totalidade de todas as coisas, de todos os benefícios. Então ele vai ter com Jesus Cristo. Jesus responde, interessante ele fazer assim, você é mestre, você vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. Jesus Cristo, veja o que é que Jesus Cristo responde para Nicodemos. De uma maneira muito direta, não aquilo que ele perguntou. Jesus diz assim, em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Ele já foi direto. Assim como ele é direto comigo e contigo. Muito simples, sem rodeio, sem volta. Mas uma verdade que vai ao nosso encontro, cheia de amor, cheia de desejo que você a receba, cheia de desejo que você crie, cheio de desejo que você abra o seu coração e receba Deus na sua vida. Ele diz assim, olha Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É lógico que ele estava falando de um nascimento espiritual. Porque ele diz assim, todo aquele que está em Jesus Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Então ele fala, nascer de novo. Nascer do Espírito, da água, do Espírito. Num batismo. Sendo no nosso tempo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo possa viver conosco. Até então Nicodemos não entende. Diz assim, como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer de novo? Nicodemos estava bem limitado, com uma visão natural, embora conhecendo as leis de Deus, que são espirituais, mas elas não trouxeram revelação daquilo que Jesus estava falando. Nós não podemos viver também limitado no nosso penso, no que nós achamos, no que nós avaliamos, as considerações que fazemos, se isso é assim dessa forma ou não, será que é dessa maneira mesmo? Tem necessidade de ser do jeito que está dizendo? Você tem desejo de entrar no reino de Deus? Você tem desejo que Deus reine na sua vida e você reine também em cima das circunstâncias com o poder de Deus? Você tem desejo e quando essa vida terminar, você ter uma vida eterna, porque essa vida não acaba, mas junto de Deus? E Jesus Cristo está dizendo, todo que acreditar no que eu estou dizendo vai ter vida eterna, e é para isso que eu vim. Você tem desejo, você ao menos procura satisfazer as suas curiosidades, as suas dúvidas, os seus questionamentos diante de Jesus Cristo? Você procura ouvi-lo por aquilo que ele diz? Você que tem um contexto de vida, com as aplicações do seu penso, do seu racional, o que você acha daquilo
que tudo você consegue enxergar e avaliar do natural com o seu sentido. Você tem, na verdade, um desejo, uma vida eterna. Você tem o desejo de querer conhecer e saber qual é a realidade de vida. Porque Jesus Cristo diz assim: eu sou vida. Vida. Mas também eu sou o caminho. E sou verdade. É impossível, está impossibilitado os homens irem a Deus se não for por mim. Jesus Cristo é o único que conhece todas as coisas e que nos conduz a Deus. Pega na tua mão, na minha, e nos conduz a Deus. Diz: eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Só existe um caminho para ir ao céu, para ir entrar no reino de Deus. E o Nicodemos sabe que a vida não consiste só em poucos dias neste corpo. Ele diz assim: olha, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Quer nascer de carne é carne, quer nascer do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-nos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Entrega na mão dele, porque é uma verdade. Diz assim: olha, todos nós não temos condição de chegar lá por nós mesmos. Nós não temos condição de compreender o que Jesus Cristo está dizendo por nós mesmos. Nós não temos condição de avaliar o bem que tudo isso é para nós por nós mesmos. Ele diz: nós não podemos ser racional, nós temos que estar aberto, interessado e desejado, para que o Espírito Santo também chegue até nós. Para que o Espírito Santo tenha liberdade de nos conduzir. Ele disse, Jesus disse assim a respeito do Espírito Santo: eles ficam em Jerusalém, que os apóstolos ouviram 3 anos. A peregrinação de Jesus por este mundo, anunciando o reino de Deus, pregando, falando de Deus, falando da doutrina de Deus, do amor de Deus, falando do poder de Deus, Deus presente, Deus conosco, trazendo Deus na sua vida, que crê nele, entregando Deus no seu coração, você abrindo a porta e ele entrando, coisa simples, tornou tudo simples. Deus conosco. Ele disse: olha, vocês têm todo o ensino, mas aguarda agora o poder que vem do céu. Você vai receber o poder de Deus. Vai descer sobre vocês o Espírito Santo. E ele virá sobre vocês. Estará convosco. Convosco, em vós, sobre vós. Olha o que ele está dizendo. Então ele diz assim: vamos nascer do Espírito, na força do Espírito. Ele vai convencer de todas essas coisas. Vai nos transportar deste mundo, do conhecimento apenas deste mundo, limitado nas nossas razões, daquilo que você aprendeu. Tem uns que aprenderam tão pouco, outros aprenderam muito, outros conhecem demais, outros conhecem quase nada. Mas Jesus Cristo começou a revelar o reino de Deus, que aos sábios eles não foram revelados neste mundo. Esse mundo não tem capacidade de revelar as grandezas de Deus. Mas Jesus Cristo revelava para o simples, aquele que não tem um pingo de estudo. Pedro era um pescador. João, Jesus Cristo vai revelando a grandeza do céu para cada um deles. E Nicodemos está ali um mestre. Jesus não escolheu o mestre, porque o mestre tinha muito questionamento. Mas esse aqui tem um questionamento saudável. Ele tem o mesmo interesse, a mesma procura. Você tem interesse de querer saber? Você se interessa a ouvir, sentar e ouvir aquilo que Jesus está dizendo? Você se interessa a conhecer, ou mesmo saber, isso é verdade? Nicodemos observava, ele era um observador. Você é um observador? O observador, ele observa com os olhos naturais aquilo que está acontecendo ao redor. E a dimensão de acontecimentos. Eles pairam apenas, ele vai pairando sobre nós, mas apenas na força do natural. O homem está conseguindo por si mesmo. Ele diz: ninguém faz isso se Deus não estiver com ele. O mesmo Jesus faz todas as coisas hoje. Se você não vê tanto, é porque você não observa Jesus. Se você vê pouco, embora talvez você possa estar numa igreja, é porque você não observa Jesus.
Se você observar com interesse de querer vir aprender, para quê? Para viver, para ter o Espírito Santo, para te convencer, para te conduzir, para Deus estar contigo aqui nesses dias que você vive, e daqui depois vocês juntos estarem no mesmo lugar, lá na casa dele. Se você não tiver esta vontade de conhecer, não observar, você nunca vai saber. Você nunca vai viver. Não procure vida aonde não existe. Não procura vida nas satisfações criadas pela morte. Procure isso. Não procura essas coisas. Procura as satisfações reais criadas aonde? Lá no âmbito de Deus. Aonde Deus está, no lugar de Deus. Procure lá. Ele não vai lhe podar de coisa nenhuma neste mundo. Ele vai te alinhar neste mundo, como você vai viver neste mundo e aproveitar as coisas boas que existem no mundo sem te prejudicar, sem te estragar. É isso que ele está dizendo. Ele quer que você viva com o Espírito Santo. Ele diz: o Espírito Santo sopra onde quer, como quer e quando quer. É quando é a maneira dele, você não sabe, não é você que dirige, não é você que determina. O Espírito Santo está aqui para nos guiar, nos conduzir a toda a verdade, nos fazer lembrar de tudo que Jesus disse. É isso que Deus está dizendo. Muitos acham, muitos pensam que se forem observar a Jesus Cristo, como Ele é bom, como Ele não exige, como Ele não cobra, como Ele não força. Se observar a Jesus Cristo como Ele é, vai perder os prazeres da vida. É evidente que você vai perder os prazeres da vida que foram proporcionados pelo diabo para te matar, roubar e destruir. Mas você vai ter uma satisfação tão maior em poder satisfazer com a presença de Deus junto contigo, o Espírito Santo, e daquilo que neste mundo foi criado para que você usufrua dele, com a aprovação de Deus, que nada vai poder tirar a sua alegria. Seja o Nicodemos, ele era um religioso, mas ele observava, ele foi encontrar com Jesus, porque ele queria, quer satisfazer, ele quer aprender, ele quer saber, ele é mestre, mas ele quer aprender. Jesus Cristo é feito de carpinteiro, humanamente falando, um homem que não tem lá estudo, não é doutor de teologia, não é formado nas melhores universidades, um homem simples. Por isso ele fala no seu coração ao simples que ouve hoje. Por isso ele fala no seu coração ao doutor que nos ouve hoje. Por isso ele fala no seu coração, você que é pobre financeiramente, se eu ouvo falar no teu coração hoje. Você que é abastado também, quando tem o mesmo desejo de Nicodemo, você vê ele falar no seu coração. Portanto, abra, eu te digo, o seu coração nesta manhã, para que Jesus Cristo fale contigo, coloque aí dentro uma bênção verdadeira que abra os teus olhos para a realidade, para tudo aquilo que é teu, e o Espírito Santo vai soprar na tua vida. Deus, em nome de Jesus, estamos nós aqui no teu nome, orando em favor de todos que estão nos ouvindo, inclusive de nós mesmos, que nós carecemos da tua glória, da tua misericórdia, carecemos do teu Espírito Santo, do teu amor e do teu poder. Toca nos nossos corações, coração de todos que estão nos ouvindo. Toca agora, Deus, em cada coração. Vai transformando com uma abertura receptível, para que o teu Espírito Santo tenha liberdade de entrar em cada coração. Convencer, ó Deus, das tuas verdades, do teu amor, da tua alegria, da tua felicidade. Quando o Senhor estende a mão e as pessoas estendem a mão ao Senhor. Quando elas recebem a tua verdade com alegria. Quando elas recebem, ó Deus, valorizando o que o Senhor está dizendo. Senhor, abre os corações. Tantos corações estão famintos, ó Deus, por Ti. Fala lá, ó Deus, dá um espírito assim de observação, como Nicodemos, a procura, querer ir encontrar, conhecer Jesus, encontrar com Jesus. Eles encontraram agora, faz um renovo, ó Deus, para que as pessoas vão encontrar com Jesus. Desperta esse desejo para encontrar com Jesus, ó Deus, falar contigo.
Espírito Santo, sopra agora, Deus, na vida de cada um, com todas as tuas bênçãos, e abençoa todos que estão nos ouvindo, supra todas as necessidades de cada um, segundo a riqueza da tua glória. Cura, sara, liberta agora, Senhor, transforma em nome de Jesus. Sejam curados aqueles que estão enfermos, que nos ouvem agora, porque a presença de Jesus Cristo é saradora, é curadora, e ela cura agora de todas as enfermidades. Abre as portas agora, Deus, aqueles que têm portas fechadas, seja para emprego, para relacionamento familiar, relacionamento com a esposa, marido, com os filhos, relacionamento, ó meu Pai, com todos de qualquer forma e natureza, no nome de Jesus Cristo. Abençoa, Deus, e abençoa com toda a tua riqueza, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um bom fim de semana, com a luz de Cristo na sua alma e no seu coração, nos seus olhos. Amém.